Uma dúvida muito frequente que você pode ter é o que você pode fazer quando os seus filhos estão na escola. Muitas vezes você descobre a educação domiciliar como uma possibilidade, mas seus filhos ainda estão na escola. E existe todo um processo para que esses filhos, em algum momento, venham para a educação domiciliar. Enquanto esse processo de transição está acontecendo, o que eu faço? Como que eu acompanho meu filho na escola? Eu simplesmente levo ele até o portão e depois eu busco? Esse é o processo? Como que eu faço esse acompanhamento do meu filho? Então esse é o tema da nossa conversa de hoje. A gente precisa entender que se eu estou num processo de transição para a educação domiciliar, ou se eu ainda estou avaliando a educação domiciliar e meus filhos ainda estão na escola, eu tenho ainda a responsabilidade de fazer esse acompanhamento. Não basta fazer o filho jogar na escola e falar responsabilidade tua. Eu já escutei várias vezes de vários professores: poxa, o pai vem aqui, larga e não quer saber, não acompanha, não vem na reunião de pais e professores, não sabe se a criança está alimentada, se não está alimentada. Eu já fui voluntário em escola, já comentei com vocês, a criança ia sem comer para a escola, muitas vezes mal cuidada, mal vestida, porque os pais negligenciam as suas responsabilidades. A ideia do vídeo aqui não é falar disso, mas a gente tem que levantar esse ponto. Muitas vezes você deixa o seu filho bonitinho, arruma, dá lanche, leva para a escola. Só faz isso. A escola, ela tem seus problemas. Nós temos um sistema que está cada vez mais complicado, principalmente para famílias cristãs. A gente tem visto um ataque feroz contra a família e tem famílias que simplesmente fecham os olhos para isso. Aqui na minha cidade não acontece. O que você tem que entender, papai, é que isso é sistêmico. Isso vem de cima para baixo. Muitas vezes a escola, ela não tem uma bandeira, olha, nós vamos ensinar ideologia de gênero, a gente vai destituir a família, mas isso está incorporado às vezes no material, na aula, na ideologia do professor. E como que a gente lida com isso? Como que a gente resolve esse problema? Bom, existem várias formas. Claro que a primeira que eu acho que é interessante é quando a família tem a possibilidade de educar os seus filhos em casa. Mas muitas vezes, até que isso aconteça, existe um processo de organização. Por exemplo, eu preciso trabalhar fora, não consigo sair hoje para educar amanhã. Se eu estou trabalhando fora, porque eu preciso. Então, é importante a gente entender o nosso ambiente para poder tomar a decisão e saber o que é melhor para nossa família. Mas enquanto esse processo de educar em casa não acontece, ou enquanto isso ainda não é viável, você faz o quê? Manda seus filhos para a escola, participa das reuniões, porque você é pai, você tem a liberdade de fazer isso, você deve fazer isso. Conversa com os professores, vai na escola, vê o que eles estão ensinando, acompanha o material, leia. Se vier coisas que vão contra o que você acredita, vai lá, entende? Reclama, abre chamado, pega e fala pro filho: filho, não é assim, é diferente. Só que isso precisa ser feito diariamente, todo dia, todo dia. Leia os textos que estão sendo enviados, pergunta o que está aprendendo. Isso só para fazer uma checagem do conteúdo. E aí tem que fazer a tua parte. É um cristão? Culto domiciliar todo dia. Doutrina todo dia. O que é a doutrina? É a base da fé. Um catecismo, por exemplo, uma confissão de fé. Pega a confissão de fé de Westminster, vamos estudar, filho, diariamente, para que ele tenha condições ao longo do tempo de discernir o que é bom e o que é ruim. Você não só está tirando o que é ruim da escola, mas está ensinando ele
Como decidir se amanhã depois ele é exposto a algo que vai contra o que ele crê? Aqui em Joinville, por exemplo, nós temos escolas que os donos são cristãos, ou se dizem cristãos. Isso é uma outra situação. Muitas vezes eu falo com os pais, falo, olha, ele está lá na escola X, são crentes. Aí eu pergunto, mas a escola é confessional? O que você precisa entender disso? Escolas confessionais no Brasil são pouquíssimas, pouquíssimas, poucas. Numa cidade igual Joinville, se tiver uma, é muito. Então, assim, Joinville a gente tem mais ou menos 600 mil habitantes. Ah, o dono é cristão. Qual é a diferença entre um dono cristão e uma escola confessional? Um dono cristão, ele diz que vai para a igreja, ele diz que tem uma fé, mas ele fala o seguinte, normalmente existe a dicotomia, lá eu sou crente, aqui na escola a gente ensina pedagogia. Usa um material do sistema positivo de ensino, usa um material que não está nada alinhado com o que ele diz que acredita, mas ele fala que aqui a gente é crente. Qual é o problema disso legal? O problema disso legal é que ele não tem poder constitucional, Constituição do Brasil, para dizer o seguinte, aqui está dizendo para eu ensinar isso dessa forma, eu não vou ensinar porque eu sou cristão. Uma escola confessional que tem um estatuto, e aí eu digo para você, se a escola diz que é confessional, peça para ler o estatuto. Eu quero saber no que vocês acreditam. Pô, você é pai, é mãe, não se preocupa com isso. Qual é o material que vocês estão dizendo que vão usar? Qual é? Mostra para mim, eu quero ver. Como que sai matriculando? Ah, mas o dono é crente, o que importa? O dono é o dono que vai te dar aula? Eu conversei com uma professora outro dia, eu perguntei, mas se no material tiver para apresentar ideologia de gênero para criança de 4 anos, o que tu vai fazer? Ela falou assim para mim, se está no material eu ensino. Então assim, vocês não têm noção, uma criança de 4 anos, 5 anos, o cérebro é elástico, ele aprende o que ele é ensinado, o ambiente. E aí vocês estão expondo os filhos de vocês a isso sem ter o menor pudor. Vocês não se preocupam nem com o que ele fala. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então assim, tem o filho na escola, o mínimo que tu tem que fazer, o mínimo é acompanhar o teu filho. Qual é o material que tá usando? Qual é o material? Tem coisa errada, tu tem condição de avaliar esse material? Não tem, pede ajuda. Emerson, tô usando material aqui, tu conhece? Página tal, olha lá, manda uma foto para nós. Sabe, eu não tenho problema em a gente ajudar isso. O ponto é que é necessário que os pais despertem para essas situações. A maior parte das escolas que se dizem cristãs não são confessionais. Elas não têm poder legal para dizer que não vão ensinar e muitas vezes não têm uma educação cristã de forma holística para saber qual material escolher. Não importa só se ela usa o material do Mackenzie, ela é confessional. O professor, qual é a formação dele cristã? Assim, tem muito professor que diz que é cristão, mas tem uma visão mística das coisas. É tudo místico, não tem base teológica. Qual é a preocupação que a escola tem com isso? Você tem que entender a lógica da educação. O que é educar? Como funciona essa condução do meu filho? Porque não é só português e matemática. Eu já comentei num vídeo, fui levar o Eric para fazer uma aula de Kung Fu. Nem entrou no tatame, e aí o professor veio para mim assim, aqui a gente ensina mais do que a arte marcial. A gente ensina a filosofia chinesa. E o que eu quero saber com a filosofia chinesa? Nunca mais voltou. Acabou. Aí, a mesma lógica tem que usar na natação. O que o professor fala na natação? O que o professor fala no judô? Vocês assim, tiram da escola, colocam numa bolha e, tá mandando, mas lá na natação ele faz, não se preocupa. A lógica é a mesma. Tá mandando pro Kumon, o que tem no material do Kumon? Manda para a escola de inglês, o que tem na escola de inglês? Pega esse aplicativo Duolingo. Ele é imerso em ideologia de gênero. Mas é bom. Assim, é a preocupação de forma lógica. Se eu tenho uma cosmovisão cristã, papai, mamãe,
me preocupo com todo o ecossistema. Me preocupo com o meu falar, com o meu andar, com a minha vida de estudo, com a minha vida prática. Não basta simplesmente eu falar, Dona é crente. Às vezes esse é o maior problema. Às vezes esse é o maior problema. Então, assim, precisamos entender qual é o nosso papel. Tá enviando para a escola assim, ó. Eu tenho vários problemas com a escola, vários problemas com o sistema, mas entre uma família negligente e irresponsável, eu ainda acho que mandar para a escola é menos ruim. Acho. O ponto é, a gente tem consciência disso? Não tem consciência? Então, assim, imagina, eu tiro da escola, não faço nada, me incomodo, capaz de ser processado, capaz de ser ameaçado perder o meu filho, porque eu estou sendo negligente. E aí? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Assim, eu estou falando com todo amor, porque assim, ó, eu ouço cada coisa que é inacreditável de vocês, sabe? Eu vi um vídeo de uma mãe essa semana que assim, é absurdo, absurdo. A gente parece que está brincando assim com nossos... Aqui, ó, a educação domiciliar é algo sério. Se é para fazer, se é para iniciar, inicie de forma estruturada. Tá com o filho na escola? Vamos, Emerson, vou manter mais esse ano. Estuda, papai. Se organiza. Faz parte da nossa comunidade, começa a aprender. Sabe, é lindo ver os benefícios, é lindo tu poder ver o teu filho crescer, é lindo tu saber que tu tá protegendo o teu filho de um ambiente ruim. Às vezes é exposto a drogas, a sexo, na escola. Olhem quantos casos de estupro nas escolas nós temos no Brasil. Se fosse algo incomum, infelizmente incomum, sabe? Eu vi esses dias no Instagram uma mãe publicando 2 crianças de 3 anos se beijando e ela estava alegre. A gente está perdendo o senso de realidade. E porque o cristão não se posiciona, o cristão tá feio na foto. Ele não sabe nem para si o que eu faço, qual é o caminho bíblico para fazer as coisas. Estou dizendo para você, vai na escola, peça para ler o estatuto, se diz que é uma escola confessional. Conheça quem são os professores, saiba qual é a igreja que eles vão. Para isso tudo tu tem que conhecer, cara. São nossos filhos, aqueles que a gente diz que ama. Então converta isso em prática. Tu fica com teu filho muitas vezes 4 horas em casa, e ele já tá meio dormindo, porque tu mandou o dia inteiro para a escola. Tá o dia inteiro na escola. Quem é que tá ensinando teu filho? Ah, mas ele come, ele tá aprendendo, a escola é trilíngue. Qual é a tua preocupação? É com o ensino? É com a vida cristã dele? Aí chega para mim, uma mãe perguntou, mas se ele for para a universidade, ele vai se perder. Não, não vai. Teu filho vai se perder se a base for ruim. Quem é que criou a base? Eu. Não terceiriza a base. Faça o seu trabalho. Estava conversando com uma mãe agora. Eu falei, mãe, é cansativo? É difícil? Vai exigir esforço. Tá disposta? Então, assim, minha sugestão, tá nesse processo de transição, vamos recapitular. Acompanha, seja ativa no processo e vai se organizando. Talvez esse processo de organização demore 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Porque às vezes precisa continuar trabalhando, às vezes vai começar a empreender, vai começar a criar fontes de renda. São seus filhos, tenha isso em mente. Esteja disposta, mamãe, a de fato fazer a diferença. É cansativo? É, mas vale a pena. Isso é a nossa família. E isso vai mudar a vida dos nossos filhos, as próximas gerações. Tá bom? Espero que você tenha aprendido, espero que eu tenha conseguido elucidar um pouco esse processo, que é extremamente importante, tá bom? Fica com Deus. Deixar um legado.